Salve, Haverim, Hakol Besede, Sahorai Tovim, Oerev Tov. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa segunda leitura da porção de Vaikarel, tá? E reuniu ali Moshe o povo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo aqui a leitura das porções semanais da Torá, tá? Da Bíblia. Nós estamos aqui no livro de Êxodo, tá? Vamos fazer a leitura aqui versículo por versículo, dando continuidade aqui à nossa série de leituras, tá bom? Nós estamos aqui na segunda parte de Vaikarel, que começou no domingo, tá? E só recapitulando, nós havíamos falado ali na questão do Shabat, né, do sábado e do tabernáculo, tá? No vídeo anterior, sobre a diferença entre um e outro. Por quê? Porque nós sabemos da santidade que havia dentro do Mishkan, da construção do Mishkan, na verdade, né? Do que Hashem havia ordenado ali a Moshe para que ele construísse. Só que Deus, ele sempre foi ali muito, como eu posso dizer, falou-se muito, né, em relação ao Shabat, no sábado você não fazer obra nenhuma, tá? E sobre isso daí nós colocamos ali que realmente o Shabat ele está acima de qualquer coisa, tá? Acima de qualquer obra. Deus o santificou no primeiro dia da criação, lá nos primeiros dias da criação, né? Ali depois do sexto dia da criação do que foi criado o homem, Deus cessou a criação no sétimo dia e o santificou. Então ele precede qualquer outra mitzvah que venha em relação, né? E pegamos ali e falamos acerca do Mishkan, do tabernáculo, tá? Só dá uma olhadinha no outro vídeo lá que tá bem melhor explicado, tá? Não vamos tomar tempo desse vídeo aqui, porque nós temos um assunto muito interessante para tratarmos aqui em relação à porção de hoje. Então vamos dar continuidade aqui no livro de Shemot, conhecido em português como Êxodo, no capítulo 35, no versículo 21, diz assim: toda pessoa cujo coração se inspirou veio, e todo aquele cujo coração o inspirou a dar, trouxe um donativo para Deus, para o trabalho da tenda da reunião, todas as suas necessidades e as vestes sagradas, né? Eu vou fazer a leitura aqui direta, tá? Porque para quem já sabe, praticamente já foi feita essa releitura, porque ela acaba que agora nós entramos nos pormenores quando foi dada a ordem da construção do tabernáculo, tá? Então, dando continuidade aqui. 22. Os homens vieram com as mulheres e aqueles cujos corações o inspiraram a generosidade trouxeram braceletes, brincos, anéis, ornamentos para o corpo, todo tipo de objeto de ouro e todo homem que doou uma oferenda de ouro a Deus. Toda pessoa que tinha lã, turquesas, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho e couro de tarraxe trouxe esses itens. Quem quer que doasse prata ou cobre trazia-os como oferenda para Hashem, para Deus, e aquele que tivesse madeira de acácia que podia ser usada para o trabalho que necessitava ser feito, o trazia. Toda mulher hábil colocava sua mão para afiar, e elas traziam fiados de lã turquesa, lã púrpura, lã carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujos corações inspiraram com sabedoria fiavam os pelos das cabras. Os líderes trouxeram as pedras de Xoxã e as pedras preciosas para o avental e o peitoral, assim como as especiarias, o azeite para iluminação, o óleo da unção, incenso perfumado. Todo homem e mulher entre os filhos de Israel cujos corações inspiraram a generosidade para dar algo para todo o trabalho de Deus tinha ordenado através de Moshe trouxeram um donativo para Deus. Então, meus amigos, nós vemos aqui que a segunda parte da porção aqui de Vaikarel, ela menciona sobre a doação, né, do material ali que seria necessário para a criação, para a construção do tabernáculo, né, do Mishkan ali, tá?
E logo no primeiro versículo já fala que Deus já fala assim que toda pessoa que o coração inspirou, né, veio, e todo aquele que o coração inspirou a dar, trouxe um donativo para Deus. O trabalho da tenda da reunião, todas as suas necessidades vai sagradas, tá? Rashi ele faz um comentário aqui em relação, né, sobre essa questão que na verdade o pessoal, o povo de Israel, eles estavam, vamos dizer assim, tão logo necessário fazer essas obras por causa da questão do bezerro de ouro, tá? Então, por isso que subiu ao seu coração a necessidade tão logo de fazer a doação para que o Mishkan viesse a ser construído e a Shekhinah, né, que é a presença de Deus, pudesse habitar ali no meio do povo, para espiar logo pelo o erro que eles fizeram ali, pelo pecado do bezerro de ouro. Então, todo o povo realmente se reuniu ali para fazer essa doação, tá? Tem dois pontos aqui que eu quero tratar com vocês antes da gente entrar na mensagem da palavra, da mensagem aqui da leitura em si, tá? Que são o seguinte, só para nós nos aprofundarmos aqui e ter um conhecimento a mais do texto. Diz assim que todas as mulheres cujos corações respiraram com sabedoria fiavam os pelos das cabras, tá? Aí você fala assim, fiavam os pelos das cabras, né? Rashi ele comenta assim, essa era uma habilidade especial, uma vez que elas fiavam o pelo diretamente sobre as cabras, tá? Isso aqui está no Tratado de Shabat, na página 74b do Talmud, se você quiser conferir lá, tá? Então, o Rashi comenta aqui que, na verdade, elas teciam, né? Elas acabavam fazendo ali a própria habilidade que elas tinham especial de tecer na própria cabra. Então elas pegavam o fio e iam tecendo nas próprias cabras. Então era a necessidade e a pressa que eles tinham de fazer o Mishkan para que realmente espiasse pelo o pecado do bezerro de ouro, tá? O versículo 27 também nos traz um assunto interessante, que para nós pararmos e percebemos aqui. Fala assim que os líderes trouxeram as pedras de Shoshan e outras pedras preciosas para o avental e o peitoral. Aí você pergunta por que a Torá ela enfatiza, se ela está falando num coletivo assim, que todo o povo judeu, né, trouxeram o que foi ordenado por Deus a Moshe para trazer para a construção do tabernáculo, e agora pega e justamente fala assim, os líderes trouxeram as pedras, né? Por que a Torá enfatiza isso, tá? Tem dois pontos aqui que eu vou falar para vocês. Em hebraico, está escrito assim, né? Verro Hanissim Asher Nasci. Verro, ou seja, todos Hanissi, tá? Que, né? Asher que nascer, que trouxeram, né? Mas por quê? Eu estou lendo a questão em hebraico aqui, a questão de Hanissim, que são os líderes. Rashi ele tem um comentário aqui, vamos se aprofundar nisso aqui um pouquinho, só para a gente entender por que a Torá enfatiza esses dois pontos, das mulheres que teciam ali justamente os fios na própria cabra, e essa questão dos líderes ser mencionado aqui também. Vocês estavam falando ali no coletivo todo de Israel. Rashi ele comenta assim, né? Em hebraico, tá, né? Vahanissim, como eu falei. Rabi Natan, ele diz assim, o que levou os líderes a contribuir para a inauguração do altar antes dos restos dos filhos de Israel, uma vez que eles não contribuíram antes para a construção do tabernáculo? Mas assim disseram os líderes da tribos, quando a construção do tabernáculo, vamos deixar a comunidade contribuir com aquilo que desejarem, e o que faltar nós completaremos. Ocorre que a comunidade completou tudo conforme está dito, e o trabalho já era suficiente. Os líderes da tribo disseram, o que nós faremos? E não falta, se não falta mais nada. Então trouxeram as pedras de Shohan, tá? Tem um Midrash aqui que ele se aprofunda mais nessa questão, mas eu não quero me aprofundar nela nesse momento, tá?
Então, nós, por quê? O versículo 27 diz que eles trouxeram essas pedras de Shorhan, ou seja, eles esperaram, os líderes aqui, eles acabaram esperando que toda o restante da comunidade viesse e trouxesse, né, as doações para a construção do Mishkan. Porque pensaram da seguinte forma, diz assim o Midrash: vamos esperar eles terminarem de doar, o que faltar nós cobrimos, e assim todo o mérito do término do Mishkan cairia sobre nós. Tá? Ou seja, foi um pensamento ali que não é um pensamento bom, na verdade, não é um pensamento justo. Tá? Então, nessa questão de doação, eles acharam assim, não, deixa eles fazerem primeiro, depois nós continuamos. Ainda continua aqui, ó. Por isso contribuíram no começo da inauguração do altar, uma vez que o início da construção eles foram relapsos, não doando imediatamente e deixando para depois. Aí que entra a questão que eu li em hebraico, porque a palavra aqui, sim, está faltando um yud, tá? Aqui já entra um pouquinho do conhecimento do hebraico, tá? Vocês sabem que o yud é aquela menor letra do hebraico. Então, na verdade, sim, ele teria mais um yud. Só que no hebraico aqui, tá com um yud só. Qualquer coisa eu coloco aqui para vocês verem como ela é com yud e com dois yud, o qual deveria estar escrito. A Torá, né, Rashi continua aqui falando que ele omitiu isso porque eles tardaram, tá? Então nós ficamos aqui, uma letra ficou faltando em seu nome, e está escrito Verhanesim, com Yud faltando ao invés de Verhanesim, com Yud adicional. Porque eles acabaram atrasando, tá? Aqui entra uma questão muito profunda que eu venho falando desde o início desses vídeos, né? Que o hebraico, ele nos traz muito do que a Torá quer nos dizer, tá? Então, quando você lê no versículo 27, vem toda aquela questão, mas por que você, como eu falo, você tem que ler e questionar. Por que a Torá está falando justamente dos líderes aqui? Se estava falando que toda a comunidade estava doando. Por que eles doaram só as pedras de Shorhan? As pedras eram algo precioso, tá? Nós lemos aqui no comentário que antes eles haviam se adiantado e deram principalmente aqui para a inauguração do altar, tá? Só que quando foi para a construção inteira, eles acabaram deixando, tá? E Deus acabou omitindo um Yud do nome aqui deles, tá? Para quem não sabe, o Yud, ele faz parte do nome de Hashem, do nome verdadeiro de Deus, né? Por assim dizer. Então Deus falou, ó, eu estou tirando uma parte do meu nome de cima de vocês, porque vocês esperaram que outros doassem, né? Porque como ele era um príncipe, eles tinham mais, então eles poderiam ajudar melhor, com mais coisas para fazer a construção do altar, do tabernáculo. Porém, não fizeram. Deixaram por último, mas porém deram as pedras preciosas, que é aquelas que realmente foram colocadas ali no peitoral do sacerdote, do Kohen. Tá? Esses são dois pontos que eu queria pegar aqui com vocês, meus amigos. Mas eu quero tratar com vocês sobre o que? Eu quero falar com vocês justamente sobre a mensagem da Paraxá, tá? E qual que seria essa mensagem, Amaury? Tudo que nós lemos aqui se fala de uma única coisa. Se fala de doação. Se fala de você se doar. Você pegar aquilo que você tem e doar, tá? Esse assunto aqui ele é um assunto muito complexo, né? Ele vai vir aqui no canal com melhor sendo explicado, tá? Eu tô, como eu disse para vocês aqui, eu tô focado por enquanto aqui na leitura da porção da Torá, tá? Porque não tem como nós avançarmos com os conceitos mais profundos se nós pelo menos não tivermos o básico de conhecimento da Torá e do comentário literal de Rashi, tá? Eu já expliquei isso, é como uma criança, você tem que aprender ali o A, B, C e D, a E, I, O, U, formar as palavras, tudo eu já expliquei sobre isso. Então não tem como eu pegar aqui, vim falar de Hassidut, vim falar de Kabbalah, vim falar de outros assuntos mais profundos dentro do texto, tá? Se a pessoa não tiver noção nem do literal da interpretação, tá? Então
eu peço assim para todos, tenham calma, tá? Eu sempre comento aqui e entendam bem. São 20 anos aqui dentro do judaísmo. 20 anos da minha vida. Quase a metade, tá? Então, o que acontece? Eu comecei da mesma maneira. Eu sempre fui uma pessoa assim, com muita sede ao pote de querer conhecer as coisas. Sempre fui assim. Então, quando eu comecei no judaísmo, eu comecei ali com Torá, né? Já pegava outros livros, livro de Kabbalah, livro de Mussar, né? Que é ética e moral. Então, quando eu parei para perceber, eu tinha que ter o conhecimento que o povo judeu tem básico da Torá, tá? Rashi, que é o nosso comentarista aqui máximo da Torá, o que, que ele fala? Que ele veio simplesmente para explicar a Torá no literal. E esse explicar no literal, ele fala que uma criança de 5 anos consegue entender. Entendam bem isso. Crianças judias de 3 a 4, 5 anos já conseguem entender esses comentários aqui. E eu tô falando sério, amigos, porque eu conheço um rabino e ele era professor. E ele fala que para uma criança isso daqui, comentário de Rashi, é normal, tá? Então, com o passar dos anos, você vai entendendo. Você conseguiu entender a Torá no literal? Dá mais um passo. Vai para o nível ali mais de drachá, vai tentar entender a interpretação, se aprofunda até você chegar no nível mais elevado, que é ali o Sod, que é justamente a parte oculta que está aqui, tá? Então, se eu for me aprofundar em questão aqui de Tzedakah, tudo, você tem que ter um conhecimento básico, tá? O meu canal, ele é para isso. Esse canal onde você está é justamente para você conhecer o básico até você se aprofundar, para que quando você pegar canais aí de Rabino Dor, Rabino Yaakov, Rabino Michel, e entre outros tantos rabinos que Baruch Hashem hoje tem na internet, você vai se familiarizar com o conteúdo, com o contexto, com o que eles falam. Ah, Drachá, porque o Midrash diz, o Talmud diz, não, mas o Rabino falou tal e tal. Você vai começar a entender, senão você vai fazer igual eu no começo, vai ficar boiando, tentando entender o que, que eles estavam querendo dizer. Então, esse aqui, amigos, é o canal para você se familiarizar com conceitos judaicos, tá bom? Voltando aqui ao nosso assunto, para nós encerrarmos aqui, tá? Porque é realmente um assunto curto, ele não é comprido, assim como também o de amanhã. Nós temos o assunto aqui, como nós falamos, doação, fazer tzedakah. Aí, amigos, o que, que nós entendemos aqui? Existe um mandamento na Torá que ele se chama tzedakah, tá? Ele é erroneamente traduzido como fazer caridade. Por quê? Porque a palavra tzedakah vem de tzedak, vem de sadik, né? Justo. Então, você fazer justiça, tá? Na verdade, ela tem o significado ali, realmente, ou de você fazer justiça, ou seja, você ser honesto. Tá? Há uma importante aqui nuance dentro desse contexto. Por quê? Na filosofia judaica, dar para as pessoas necessitadas não é algo extra. Entenda bem, não é algo extra. É simplesmente o correto a se fazer. Tá? É a coisa honesta a se fazer. Então, todo o pensamento de Tzedakah gira sobre isso. Tá? Não é extra. É o correto você fazer. É você ajudar o próximo. Tá? Tzedakah no nosso contexto aqui seria mais como aquela assistência social, sabe? Você dá uma ajuda social para a pessoa. Por quê? Porque o judaísmo ele dá esse entendimento para nós que o nosso dinheiro ele não é nosso, que ele pertence a Deus, que graciosamente o confiou a nós, tá? E posso dizer assim, é correto para nós distribuí-los como ele deseja, partilhando os seus filhos necessitados. Entenda bem, nós temos a questão do macer, né? Tem uma tradução muito errônea aí dizendo dízimo, né? Que é os 10%, tudo. Pensa bem, para qual empresa hoje que você trabalha, para qual patrão hoje que você trabalha, que você vai lá e produz, né? Você vai lá, vende, ainda você fica ali com 90% de lucro daquilo, tá? Só Deus mesmo, que ainda te paga e fala, ó, você fica com 90% de lucro e o restante, Deus, ou seja, Deus não fica com nada.
Deus só fica realmente com o prazer do ato que você faz, que ou seja, os 10% você dá para caridade para quem necessita, porque assim eu instituí. Então entendam bem. Existem milhares de ensinamentos em relação a Tzedakah, tá? Só que eu separei alguns para você aqui que está no livro do Maimonides, que é o Guia dos Perplexos, onde ele pega simplesmente ali o ato de você fazer Tzedakah, ele enumera ali em 8 níveis, tá? Eu vou ler aqui para vocês, para nós nos aprofundarmos sobre esse assunto, né? Sobre essa questão. Antes de mais nada, existia no templo uma caixinha que chamava Pushká, tá? A palavra Pushká, que é uma caixinha onde você colocava os donativos ali para as pessoas que eram mais pobres do povo pudessem ali retirar para si mesmo, tá? Isso no passar dos anos, Baruch Hashem, eu diz assim, graças a Deus, todo o judeu dentro da sua casa, escritório, cozinha. Aqui já vai uma questão muito da questão do costume, porque né, tem toda aquela questão em relação a Askenazi, Sefaradi, tá? Mas todos adentram ao mesmo nível da Torá, ou seja, é um costume do judeu fazer uma oração, ele fazer uma caridade. É costume de uma mulher judia na cozinha, vai fazer alguma coisa, vai cozinhar, ela colocar ali um dinheiro. Os filhos já são ensinados a isso, já é lhes dado uma caixinha de tzedakah, para que quando eles recebem ali o seu dinheiro, eles tirar a parte para doar para a caridade. Isso é algo fundamental no judaísmo. Quando eu digo fundamental, meus amigos, é como eu falo para vocês, são 20 anos, você vê isso. Em cada mesa, seja no escritório, numa casa, tem uma caixinha de tzedakah. Vai fazer uma oração? Coloca um donativo ali. No final, isso é tido, revertido e doado para quem necessita. Tá? Aí você vem e pergunta, mas por que o povo judeu ele é tão abençoado? O segredo é a tzedakah. É você fazer justiça, você dar, você doar. Tá? Esse é um assunto muito profundo, muito extenso, tá? Que é aquela parte do judaísmo que eu falo, nossa, como é que pode, sabe? Por tanta coisa que esse povo passou, tudo, mas eles sempre tiveram essa bondade, essa caridade entre eles. Você ensinar uma criança de 3 anos, você já dá para ela uma caixinha, para ela, aquilo que ela receber, seja de um zeder, né, de um vô, de um imá, de uma mãe, não importa, ela vai tirar a parte para doar para a caridade. Isso é profundo, isso é isso que transforma o nosso mundo. Dando continuidade aqui, então nós vemos aqui que todo o povo teve a generosidade de doar, porque eles queriam ser ali, na verdade, perdoados pelo erro do bezerro de ouro. Como eu disse, eu vou ler aqui para vocês os 8 níveis de tzedakah que está no Guia dos Perplexos do Rabi Maimonides, tá? Para nós encerrarmos aqui. Amigos, o primeiro nível, ele é o mais alto de todos, tá? Ele está acima de qualquer, acima do qual não existe outro, tá? Eu vou ler para vocês aqui. É apoiar um irmão judeu com um presente. Quando eu digo irmão judeu, é porque o Maimonides era judeu, então ele lançava a mensagem para os seus irmãos judeus, aplicando a nós aqui. Então fala assim, acima do qual não existe outro, é apoiar qualquer pessoa, com um presente ou um empréstimo, ou fazer uma sociedade com ele, encontrar emprego para ele, a fim de fortalecer sua mão até que não precise mais ser dependente dos outros. Esse é o primeiro nível de tzedakah que existe. Tá? É esse nível que você ajuda a pessoa a se sustentar, ela ter o mérito dela mesmo poder se sustentar. É o nível mais alto. O segundo nível, o nível abaixo, é a caridade, é de dar aos pobres sem saber para quem está doando. Tá? E sem que o receptor saiba de quem recebeu. Isso é cumprir uma mitzvah. Apenas em prol do nome de Hashem, em prol do nome dos céus, né? É como um fundo anônimo que havia no templo que eu expliquei para vocês ali, né? Ele vem e explica aqui que existia no templo em Jerusalém. Ali os justos doavam em segredo e os pobres bons lucravam em segredos. Olha só que profundo. Doar a um fundo de caridade é semelhante a este modo, embora não se deva contribuir para um fundo de caridade, a menos que se saiba que a pessoa designada para cuidar do fundo é confiável e sábia
além de um bom administrador como Rabi Hanina ben Teradion, que ele usa aqui como referência da época dele. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu vou doar para uma instituição de caridade, mas você não sabe ao fundo o caráter daquela pessoa que está por trás daquela instituição. Então, você não tem a certeza. Então, esse nível, esse segundo nível de caridade, é você ajudar, mesmo sem saber quem é, tá? E o que recebeu ficar ainda também sem saber quem é, ou seja, é o anonimato puro, tá? Só que Maimonides ele vem aqui nos alerta justamente a gente tomar cuidado para qual instituição de caridade você vai doar o seu dinheiro, tá? O terceiro nível é um nível mais baixo desse, né? Ó, e quando alguém sabe para quem está doando, mas o receptor não conhece o seu benfeitor. Os sábios mais notáveis costumavam caminhar em segredo e colocar moedas nas portas dos pobres. É realmente valioso e bom fazer isso, se aqueles que deveriam ser responsáveis para distribuir caridade não são merecedores de confiança. Mais um alerta aqui. Então, esse terceiro nível é aquele nível que você doa, né? Você sabe para quem você está doando, mas aquela pessoa, ela não sabe, ou seja, está acima do nível 2 que você não sabia para quem era e nem a pessoa sabia, ou seja, aqui você já sabe. É um terceiro nível, mas vem um alerta. Você tem que saber, né, os responsáveis por distribuir aquela caridade. Mais uma vez. O quarto nível é um nível abaixo, que é quando a pessoa não sabe para quem está doando, mas o pobre conhece o seu benfeitor. Os sábios costumavam atar moedas em suas túnicas e atirá-las para trás das costas, e os pobres queriam apanhá-las nas costas das túnicas para que não ficassem envergonhados. Olha só que profundo. Então você sabe, né, para quem está doando, né? E além disso, como ele dá o exemplo aqui, esses nobres, eles conheciam seus benfeitores. Esses pobres, desculpa, conheciam seu benfeitor. E esses sábios, eles costumavam pegar, amarrar nas túnicas a moeda e jogá-las para trás das costas. E os pobres iam apanhá-las nas costas das túnicas para que não ficasse vergonhado. Ou seja, a pessoa não via que ele estava pegando. Tá? Então você também, você lançava, você sabia. Mas a pessoa também sabia, porém os outros não sabiam. Esse é o quarto nível, também é um nível profundo. O outro nível mais abaixo desse é quando alguém dá diretamente ao pobre na sua mão, mas dá antes que lhe seja pedido. Você precede o ato ali. Você vai antes do que ele peça para você, tá? Esse é o quinto nível. Vamos para o sexto nível. O nível mais baixo, abaixo desse, é quando alguém dá ao pobre após ter sido pedido. Então, a pessoa precisa, você vai lá e dar a essa pessoa o que ela precisa. O sétimo e penúltimo nível é um nível abaixo desse, é quando alguém dá de maneira inadequada, mas alegre e com um sorriso. Então você dá de uma maneira inadequada, ou seja, você se fez parecer, você fez não sei, mas mesmo assim você está dando com um sorriso, tá? Isso pode ser inadequado da parte da pessoa que recebe como da sua, mas o importante é que você fez com alegria. E o último nível, né, que é o mais baixo de todos, é aquele que quando alguém dá de má vontade, simplesmente ele deu de má vontade, mas ele fala, vou dar, mas é de má vontade, tá? Esses são os 8 níveis estipulados por Amban no seu livro Guia dos Perplexos, tá bom? Que é um bom, eu aconselho, é um livro ótimo para estar se lendo. Toda a obra de Maimonides, né, ele é fenomenal. Então, meus amigos, em relação à nossa porção de hoje, é isso que eu digo para vocês, tá bom? O ato de você pegar e doar é o ato que enriquece a tua vida. Eu não estou falando aqui de riqueza material, embora ela seja acoplada junto a isso aí, tá? Mas você não deve dar com esse intuito. Nós vimos aqui os 8 níveis que Maimonides falou sobre o nível de caridade. Que nós não viemos a estar no último. Que nós não viemos a estar, quanto mais alto nós tivermos, melhor, tá? Então, quando você precisar fazer algo, na verdade eu uso assim o termo precisar, mas eu falo você não precise.
faça isso simplesmente no automático, como se aquilo fosse algo totalmente natural para você. Porque a partir do momento que você começa a pensar, tá tudo, ou você vai dar de mau grado, ou você vai dar pensando em receber algo em troca. Então, toda essa questão profunda da Tzedakah, dentro aqui do contexto que nós lemos da Torá, da contribuição que o povo fez para que a Shekhinah de Deus voltasse a parar sobre eles, é o que nós pedimos, é o que nós fazemos. Ajude. Tenha esse costume, coloque dentro da sua casa uma caixinha de Tzedakah. Ensine os seus filhos a fazer isso. Ensine as pessoas a serem benéficas com elas mesmas, com o seu próximo, que elas saibam entender a necessidade de cada um. Tá? Assim como o povo ali estava eufórico, queriam que logo terminasse a construção do templo para que viesse a presença de Deus sobre eles novamente, da mesma maneira é o que eu falo para você e para mim hoje. Tá? Viemos a fazer aquilo que diz lá em Deuteronômio, né? Que diz assim, Ve'ahavita et Hashem, Berro levaverra, uverro nafsheha, verro meoderra. Tá? Amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, verro meoderra, com todas as suas posses, com todas as suas forças, com tudo aquilo que você tem. Aí você fala assim, Deus precisa? Deus não precisa. Quando Deus usa o termo verromeoderra, com todas as suas posses, todo o seu poder, é para que você ajude uma pessoa. Você ajuda uma pessoa, você está automaticamente ajudando a Deus. Tá? Esse é o primeiro versículo ali abaixo do Shema. Tá bom? Então nós viemos aqui, mais uma vez, agradecer você que ficou aqui até o final dessa porção comigo. Tá? É novo no canal, primeira vez, gostou do conteúdo que viu aqui, se inscreva no canal, deixa um like aí, compartilha com quem você acha que também tem necessidade de ouvir essa mensagem e assim nós vamos crescendo justamente aqui com vocês, trazendo todos os dias aqui essas leituras da porção da semana no decorrer desse ano todo aqui, tá? E assim que nós terminamos aqui, nós vamos focar o canal em vários assuntos dentro do judaísmo, tá? Para você ficar familiarizado com o que você vier ouvir aí dos outros canais. Mais uma vez, sugestão, tem alguma sugestão de algum conteúdo que você precisa falar? Tem como acelerar esse conteúdo? Coloque aqui na descrição. Eu prometo para você, né? Blineder, como fala no judaísmo, assim, me sobrando tempo, Blineder quer dizer, não prometo, tá? Mas eu vou olhar e eu trago assim que puder uma resposta. Eu faço um vídeo só sobre aquele conteúdo, tá? A gente dá um jeito aqui, rachinha e prepara, porque essa necessidade de muitos, né? Como diz assim, um amigo meu, sobrepõe-se de um só. Então, se você realmente tiver aqui comentários para falar ou qualquer outro tipo de assunto, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Mais uma vez eu agradeço, toda rabá, lehitraot, fiquem com Deus até amanhã. Se assim Deus quiser, se o Mashiach vier hoje, estaremos com ele lá em Jerusalém, todos nós, senão amanhã estaremos aqui novamente de novo com a terceira parte da nossa porção de Vaikra Hel e reuniu ali o povo Moshe, tá bom? Toda rabá, lehitraot, tchau, tchau.